Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio Cruz. É uma alegria estar aqui novamente. Em nosso SEAC em Casa de hoje, teremos uma vibração musical com Marcos de Assis e, na sequência, uma fala de Marcelo Prado acerca do tema A História do Espiritismo. Nós esperamos que vocês gostem e que tenham todos uma semana de paz. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que volta a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, a sorrir. Prezados irmãos da doutrina espírita, que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e por todo sempre. Dentro da perspectiva da compreensão da história humana, nós precisamos compreender que a trajetória da história de qualquer coisa é feita por capítulos. No caso da história da humanidade, existem diversos capítulos que compuseram a nossa construção enquanto humanidade, enquanto sociedade. No caso da doutrina espírita, não poderia ser diferente. O processo segue exatamente a mesma conjuntura e o mesmo processo. Foram necessários diversos capítulos ocorridos na trajetória da espécie humana para que houvesse condições do espiritismo surgir. Ou seja, a história é a ciência do passado que tem por objetivo esclarecer as dúvidas do presente. Então, para compreendermos a trajetória da doutrina espírita, é fundamental que nós possamos vislumbrar a trajetória que compuseram esses capítulos da nossa doutrina. Inicialmente, partamos do conceito de revelação. Para Aurélio Buarque de Holanda, no seu dicionário, partimos do conceito de revelação. Entre os cristãos, a ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade. Ou seja, um processo de ação de desígnios divinos que irão modificando as relações e indicando às pessoas todo o processo de desenvolvimento na sua construção enquanto ser. Então, deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e se pode dizer que a humanidade passa por revelações constantes. Quem diz isso
é Kardec, em A Gênese. Então nós podemos entender que dentro dos capítulos da nossa história, diversos conceitos foram sendo construídos, elaborados, ajustados à medida que nós tivéssemos condições de comprovação. Desde os mais remotos períodos em que a ciência iniciava a sua trajetória, até os dias de hoje, quando a ciência vai devastando cada vez mais, ou devassando cada vez mais, o processo de conhecimento, devastando os enigmas, ampliando o sentido das coisas e, principalmente, do conhecimento. Então, dentro da nossa concepção, nós tivemos 3 revelações essenciais para que pudéssemos chegar a esse ponto da elaboração da nossa trajetória enquanto revelação espírita. O primeiro vem com Moisés. Moisés tinha um objetivo de consolidar a unicidade de Deus. Não podemos nos esquecer que à época de Moisés, a maioria dos povos eram politeístas, acreditavam em diversas divindades. Então a grande missão de Moisés foi justamente elencar a unicidade de Deus, estabelecendo que existia apenas esse Deus, e que esse Deus era responsável por todos os eventos, por todos os fenômenos, e, consequentemente, era aquele responsável por transformar a nossa vida, e nós deveríamos segui-lo. Então, a primeira missão de Moisés é justamente uma missão de justiça, estabelecer a ideia de um Deus justo. É bem verdade que, por vezes, quando nós observamos o Velho Testamento, nós encontramos um Deus, por vezes, bastante vingativo, aparentemente que nos testava, mas para aquele momento histórico seria necessário aquela compreensão. Por um motivo muito simples, as pessoas não estavam preparadas para que houvesse uma outra compreensão da divindade. Era necessário que houvesse uma visão mais intensa, mais ampla desse Deus, para que as pessoas também tivessem um maior medo e, consequentemente, pudessem segui-lo. Então, dentro desta conjuntura apresentada por Moisés, a ideia inicial era justamente estabelecer um Deus de justiça. Um Deus que iria conceder aos judeus a terra prometida. Mas quando avançamos no tempo, as perspectivas da sociedade já estavam mudadas. O conceito de justiça, que fora apresentado pela lei de Talião, usada por Hammurabi e por tantos outros líderes no decorrer da história, modifica-se, e agora o conceito de justiça, apresentado já por Roma, uma das maiores civilizações do mundo antigo, apresentava uma nova conjuntura, e as pessoas já estavam preparadas para iniciar o processo de compreensão dos desígnios divinos. E é justamente nesse momento histórico que nós teremos a presença do espírito mais evoluído que esteve na Terra, que foi Jesus Cristo. Jesus veio à Terra com uma missão consoladora, em apresentar um Deus de profundo amor, um Deus que perdoa, um Deus que está pronto para receber de braços abertos aqueles que se equivocaram durante a sua trajetória. E é exatamente nessa perspectiva do Deus do cristianismo, é exatamente na perspectiva desse novo programa de evolução que nós tivemos a segunda revelação.
Então o Evangelho traz a insuperável lição do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como nós mesmos. E o desígnio de próximo apresentado por Jesus acaba sendo extremamente complexo para cada um de nós, porque o próximo, por vezes, é aquele que nos ofende, que nos magoa, aquele que nós devemos resgatar os nossos equívocos. Ou seja, Jesus apresenta agora um Deus que ama aquele que ama os seus adversários. Porque quando nós solicitamos no Pai Nosso que Deus perdoe as nossas ofensas, nós assim fazemos, porque pedimos que também sejamos perdoados a partir do momento que perdoamos os ofensores. Jesus então apresenta um postulado magnífico, renovador, justamente nos apresentando uma missão valorosa de transformação no amor. Mas como a humanidade é assim, gradativamente a ambição, o egoísmo, a vaidade fizeram com que o cristianismo tornasse-se, pelo clero dominante de alguns períodos, uma religião voltada para o medo e não para o amor, voltado para a perseguição e não para o perdão. E por conta de todos esses eventos, tivemos reformadores, tivemos pessoas que questionavam esses dogmas dominantes, e como todos aqueles que se posicionam contra o poder dominante, muitos deles acabam perecendo fisicamente, mas os questionamentos, as mensagens, elas perpetuaram-se. Mas o grande legado apresentado por Jesus não foi perdido, que foi a lição moral. E é justamente a partir do século XVIII que, segundo Sir Arthur Conan Doyle, no livro A História do Espiritismo, nós vamos ter a chamada invasão organizada, que nada mais era do que o período de ajuste. Como disse anteriormente, a história não dá saltos, então era preciso preparar as pessoas para as revelações que viriam a posteriori. E um dos primeiros indivíduos encarnados que começa esse processo de desenvolvimento organizado da invasão do mundo invisível, visto por muitos, está Swedenborg, que nasceu em Estocolmo, um médium notável de capacidades mediúnicas espetaculares, mas também um homem de um grande intelecto e de uma grande capacidade de convencer as pessoas dos fenômenos mediúnicos. Obviamente que ele foi questionado por muitas pessoas, obviamente que ele foi criticado por tantas outras pessoas, mas Swedenborg teve, neste momento, a importância de iniciar a falar sobre a comunicabilidade com aqueles que estiveram no outro plano. Posteriormente, na pequena cidade de Hydesville, nós tivemos as irmãs Fox. As irmãs Fox tiveram a importância de organizar, digamos assim, o sistema de comunicação com os espíritos de forma mais clássica, a partir de batidas, de toques. Então as irmãs Kate e Margaret tiveram uma importância fundamental neste processo de comunicabilidade. É bem verdade que as irmãs Fox, por serem muito jovens, sofreram diversos testes, alguns por vezes até bastante severos, como era da ciência positiva da época, mas
deixaram também o grande legado da comunicabilidade com os espíritos. E o século XIX, o grande século XIX, o século das ciências positivas, o século das indagações das mais diversas, o século da sociologia, do materialismo histórico dialético, de grandes pensadores como Friedrich Nietzsche. E a revelação da doutrina espírita não poderia ter sido em outro século, senão no século XIX, justamente pelo fato de ser o período que nós tivemos a possibilidade de comprovar os fenômenos mediúnicos. E é justamente neste momento da trajetória humana que surge o emérito codificador, que ficou conhecido por todos como Allan Kardec, que ao ver os fenômenos das mesas girantes, que era visto como um espetáculo banal, ele passa a buscar uma resposta para aqueles fenômenos. Então ele vai dizer: não é possível que uma mesa nos dê respostas inteligentes. E a partir daí ele começa a indagar a esses fenômenos. E quando ele escreve, em abril de 1857, o Livro dos Espíritos, abre-se um marco importantíssimo na história da humanidade. Surge, para nós da doutrina espírita, a grande revelação do século XIX. A revelação que irá trazer luz, ainda diversos elementos que permaneciam através do véu, tirar o véu, revelação. Kardec não quis o mérito da elaboração da obra, por isso preferiu chamar de Livro dos Espíritos. As vozes imortais que, através dos séculos, sempre se comunicaram com as pessoas e, através da comunicação constante com as pessoas, vão gradativamente trazendo novas luzes. A comunicabilidade com os mortos é algo mais comum do que o próprio tempo. Nós sempre falamos com seres que já desencarnaram. A doutrina espírita nos fala sobre tudo isso, mas nos fala também sobre a imortalidade da alma, nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, nos fala sobre a mediunidade, esclarece ela de forma ímpar, nos fala principalmente sobre o amor e a caridade. A doutrina espírita trabalha para que cada um de nós façamos a nossa renovação moral. Todo o postulado de Jesus trabalhava-se no amor. Mas às vezes as parábolas podem nos levar a algumas interpretações, a algumas análises. E nós, na doutrina espírita, a partir das análises feitas por Allan Kardec, temos gradativamente a obrigação de devassar o nosso íntimo, de renovar as nossas práticas, de transformar a cada um de nós. Pois não podemos mais utilizar os mesmos subterfúgios conscienciais que por vezes utilizávamos, de não compreender as máximas do Cristo de forma clara e lúcida por interpretações equivocadas do Evangelho. Nós agora temos eventos claros, eventos específicos que foram esclarecidos pela doutrina espírita. De sorte que desde a primeira revelação, quando Moisés traz à tona a ideia de forma sistematizada da unicidade divina, ao amor do Cristo,
que nos faz repensar sobre aquilo que é realmente importante para nós humanos. A Swedenborg e posteriormente as irmãs Fox, Davis e tantos outros médiuns importantes elencados e analisados por Arthur Conan Doyle, até chegarmos finalmente a Allan Kardec, que nos traz a divina revelação espírita, que nos faz repensar acerca de nós mesmos, mas de forma clara, lúcida e em cima de 3 pilares. Filosofia, pois a fé deve ser raciocinada. Religião, pois afinal o objetivo do Espiritismo é ligar o homem a Deus de forma clara, precisa, convicta e científica, a partir dos estudos dos eventos mediúnicos, que nada mais são do que eventos que estão conosco de todo sempre. Que nós possamos entender as 3 revelações, que nós possamos entender o tempo histórico de cada uma dessas revelações e, principalmente, entender que a doutrina espírita também trabalha com um tríplice aspecto: raciocinar a fé, compreendê-la, amar incondicionalmente como Cristo nos ensinou, buscar um sentimento de justiça. Se nós conseguirmos seguir todos esses postulados, estamos a caminho da nossa evolução, da nossa transformação. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e por todo sempre. Muito obrigado. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe? Convidamos todos a se inscreverem no canal Centro Espírita Antônio Cruz, a ativarem o sininho de notificações, curtirem os vídeos e compartilharem o conteúdo com seus amigos. Contamos com cada um de vocês.